Próxima pergunta. Como a psicologia lida com a religião? Como ela lida com a religião? Porque assim, nós psicólogos nós não podemos, digamos, impor, né, uma questão religiosa ou uma questão política, apesar de muitos imporem, né, mas a gente não pode impor uma questão religiosa, uma questão política. Como que a gente lidaria, né, com a questão de religião na terapia? A gente lidaria com a religião dependendo da religião do paciente, né, da religião do cliente. Então, se a gente está falando aí de um cliente que é bem religioso, se é católico e tal, e aquilo é importante na vida dele, aquilo fortalece ele se sente muito bem quando ele vai, ou ele não vai tanto, mas ele tá com vontade de ir, coisas nesse sentido, aí isso entra nas sessões, isso entra na questão da terapia, e a gente lidaria com isso, tá certo? A gente iria lá fazer com que ele às vezes frequentasse mais para se sentir melhor, para que ele conseguisse atingir aquilo. Então tudo depende do cliente. Se o cliente não tem nenhuma relação com religião, a gente nem vai às vezes citar sobre isso, pode questionar e tal, mas não vai citar sobre isso, tá certo? Então, como a psicologia lida com a religião? A gente lida dependendo do que o cliente traz, tá certo? O que a gente sabe é que a religião, para muitas pessoas, tá? Agora fora do consultório, digamos assim, falando de uma questão mais às vezes até de comportamento humano ou filosófica, a religião tem dois pesos aí, duas coisas interessantes, né? Por um lado, ela funciona mesmo como uma coisa para muitas pessoas com um caráter de trazer uma paz, né? A pessoa, poxa, né, sei lá, uma pessoa que está muito mal, né? Tá muito mal. Ela depender de alguma coisa não é necessariamente bom, mas ela depender de uma bebida alcoólica ou ela depender de uma religião, né? Tipo dela ir para a igreja ou dela ficar lá rezando, ela se sente melhor que ela dependa da religião. Então, a religião é uma coisa que pode ajudar a pessoa a se sentir bem, pode ajudar ela a pensar na questão da vida após a morte também, né? Na vida após a morte, isso traz uma paz para ela, no sentido, vou reencontrar as pessoas que faleceram, na questão do luto pode ajudar também, vou encontrar as pessoas que faleceram e tal, ou tipo, isso tá acontecendo porque Deus quis, então isso ajuda ela a lidar com várias situações da vida. Ao mesmo tempo, tem um caráter um pouquinho negativo pode acometer algumas pessoas também. Porque na psicologia, querendo ou não, quando a gente fala do desenvolvimento, da gente enfrentar os problemas, principalmente na terapia cognitiva, a gente precisa entender que nós somos capazes de fazer as coisas. Tá? Nós fomos lá, eu fui lá enfrentar, falei na frente de não sei quantas pessoas, deu tudo certo, consegui, eu fiz isso, é mérito meu. Isso me fortalece, isso me constrói, vai me dar mais força para fazer uma próxima vez. Agora, se eu faço isso e falo, não, foi porque Deus me ajudou, não, graças a Deus que deu certo, coisas nesse sentido. Se eu coloco na mão a responsabilidade aí, né, o mérito nas mãos de Deus, né, na mão do padre, sei lá, da religião aí, eu tiro o meu mérito, eu não me vejo como capaz de fazer aquilo sem aquele auxílio, sem aquela coisa externa. Então, é a mesma coisa, não é muito diferente de pessoas que às vezes melhoram da ansiedade, por exemplo, do pânico, mas elas têm na cabeça delas, eu só melhorei por conta da medicação, por conta do remédio, então eu não posso tirar a medicação, se eu tirar a medicação eu vou piorar, e aí elas andam com a medicação lá na bolsa para sempre, porque se ela ficar sem a medicação vai que ela tem de novo, tá certo? Então ela não aprendeu que ela é capaz de lidar com aquela situação. Então as questões religiosas aí, se a gente falar numa questão mais de comportamento humano e tal, tem esse lado positivo, como pode ter um lado negativo também aí nas questões. Agora, de lidar com a religião ali, aí nas sessões e tal, isso vai depender muito de cada caso, do que o paciente traz, se é aquilo importante para ele ou não é importante para ele, tá? A gente não pode chegar e, por exemplo, falar assim para ele, a religião é importante, certo? Você tem que ter uma religião, ou não, religião é tudo besteira, você não tem que ter religião. Isso a gente não pode fazer, porque não tem sentido nenhum a gente fazer isso, certo? Tudo vai depender do que o paciente traz, e eu acho que essas duas coisas também na questão do comportamento humano, de como a religião pode ajudar e às vezes pode atrapalhar também, eu acho que é bacana de falar, certo? Espero ter respondido um pouco sua dúvida.